A Fundação Eugênio de Almeida promoveu nos dias 4 e 5 de novembro de 2010 o 6º Encontro Luso-Espanhol de Fundações sobre o tema As Fundações como Protagonistas de Inovação. Esta iniciativa tem reunido em Évora os principais responsáveis pelas fundações portuguesas e espanholas, assumindo-se como um fórum de referência para a reflexão e para o debate centrado no conhecimento mútuo e no intercâmbio de experiências. Temas relativos ao desenvolvimento social, cultural e educativo das comunidades são aqui anualmente debatidos com a colaboração de especialistas ligados ao meio académico, empresarial e outros. Por este motivo, reuniões como esta, que aproximam agendas de organizações que partilham preocupações e que, neste caso particular, partilham também uma geografia comum, reuniões como estas devem ser não apenas incentivadas, mas também reconhecidas como exemplo de boa prática no nosso setor. Se queremos que as fundações façam a diferença, se queremos encontrar novas respostas, se queremos cidadãos de pleno direito, se queremos usar o conhecimento, se queremos mais criatividade, então o caminho é a inovação social. Depois de viverem séculos de costas voltadas, Portugal e Espanha cultivam hoje relações de cooperação institucional, articulando vontades e recursos e trabalhando para um futuro partilhado no quadro da União Europeia. El deseo de querer fundar una nueva vida, el deseo de querernos, de romper toda clase de fronteras, la distancia exacta entre el deseo y la realidad. Esa es la distancia que une y no que separa a España y Portugal. Enquanto forças vivas e atuantes da sociedade civil, as fundações estão motivadas para encontrar soluções e antecipar respostas aos desafios que o mundo lhes coloca, em particular neste tempo de crise económica e social que afeta tantas comunidades, famílias e pessoas. Su contenido refleja una realidad, pero al mismo tiempo debe de ser un reto para que la sociedad nos perciba como auténticos y destacados protagonistas de su desarrollo. Neste 6º Encontro Luso-Espanhol de Fundações estiveram em destaque as questões ligadas à inovação, à criatividade, à cidadania e ao compromisso das fundações no desenvolvimento social como um todo, nos espaços transfronteiriços ibérico e europeu. O grande objetivo é sensibilizar a comunidade das fundações luso-espanholas para a necessidade de inovar. Penso que a inovação social é uma disciplina, uma solução aos problemas da humanidade emergente, crescente, que terá uma afirmação cada vez mais necessária e sustentada nos próximos anos. Este encontro permitiu dar a conhecer os projetos que fundações de Portugal e de Espanha se encontram a desenvolver, promovendo o debate e a reflexão sobre inovação e empreendedorismo e fomentando o networking entre colaboradores das fundações. Mas, ao fim e ao cabo, o que se pretende é promover o heteroconhecimento entre os agentes que trabalham do lado de cá, do lado da fronteira, tendo em vista o desenvolvimento de projetos concretos. Queremos passar da reflexão, queremos passar do debate para a ação, para o desenvolvimento de projetos, para minimizar os atrasos no desenvolvimento social, no desenvolvimento económico, no desenvolvimento educativo. Workshops temáticos imprimiram ao encontro uma dinâmica interpelativa, participada e partilhada, que permitiu lançar pistas de trabalho conjunto para o futuro. Portanto, este desafio de provocar as fundações para que aceitem o desafio da inovação é um exercício que, em primeiro lugar, provoca muitas tensões. E são tensões positivas porque elas, no fundo, permitem que todo e qualquer um autorregule, digamos, a sua relação com o tema e com os desafios, com as propostas. As fundações têm um capital de experiência muito significativo e isso é um grande valor. Tem uma ligação às comunidades e, portanto, esta interligação entre conhecimento e ligação às comunidades, portanto, facilmente detectam aquilo que são as novas necessidades das comunidades e, digamos, atuando com o seu conhecimento, podem produzir, digamos, inovação. As conclusões basicamente prendem-se com aquilo que são as características de uma organização empreendedora. Portanto, para as fundações se tornarem empreendedoras, elas devem assegurar a autonomia dos colaboradores, elas devem assegurar que os diretores, os gestores assumem o risco das decisões que tomam, não há inovação sem assumir o risco,
e elas devem ser organizações proativas. E ativos foram os participantes também nos debates que seguiram às intervenções de especialistas sobre estratégias e dinâmicas de inovação. Acho que estas experiências têm sido partilhadas, acho que os workshops que têm sido levados a cabo são muito interessantes, os monitores também espicaçam, por assim dizer, os participantes neste encontro, está a ser interessante e acho que vai ser, no final, muito útil. Pareceu consensual a vontade das fundações em serem protagonistas da inovação social, criando e disseminando práticas inovadoras bem-sucedidas que possam ter impactos positivos noutras comunidades. O papel das fundações é sobretudo o papel de pedagogia sábia e racional poupança de recursos. Em relação aos novos empreendedores que surgem no mercado formal e informal, o que as fundações trazem é um histórico de aprendizagem, de relacionamento com a sociedade, onde os empreendedores sociais podem ir buscar muitos ensinamentos. Las fundaciones deberían desempeñar el papel de diseminar las innovaciones, las ideas de los emprendedores sociales y facilitar que lleguen a las poblaciones a las que atienden. Falou-se ainda da recentemente constituída Associação Extremanha de Fundações, a qual pretende dar mais visibilidade ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no setor fundacional extremanho, quer a nível regional, quer internacional. También pretende fomentar y potenciar todo lo transfronterizo, todo lo que es el trabajo que venimos desarrollando con las fundaciones hispano-portuguesas. Deste encontro resultou ainda a ideia de criar uma comunidade de prática entre as fundações portuguesas e espanholas, com plataforma de aprendizagem, partilha e cooperação institucional no domínio da inovação social. Uma plataforma em que possamos todos trabalhar para que as duas regiões possam ayudar nesta situación crítica. Me ha parecido interesantísimo todo lo que están haciendo las fundaciones españolas y portuguesas. Creo que este tipo de foros que llevan ya una trayectoria de 5, ¿no? Son ya el sexto foro. Me parece que es algo fundamental para que pueda haber un intercambio de experiencias entre las organizaciones españolas y las portuguesas y que estas organizaciones puedan extender sus redes de cooperación, ¿no? O 6º Encontro Luso-Espanhol de Fundações vai reforçar a rede de comunicação, informação e trabalho já existente, na perspectiva de um maior envolvimento das fundações em projetos com impacto transformador positivo na vida das comunidades e das pessoas de um e de outro lado da fronteira. What you had